6:10 já. Alô, boa noite, 23 de agosto de 2019. Hoje continuamos o tema magnetismo e espiritualidade. Então, mesma coisa. Mediunidade e magnetismo. Mediunidade estuda e desenvolve essa faculdade natural com a ajuda do magnetismo. Wagner Marques, magnetizador espírita. Recanto Espírita Vida e Verdade, Rua José do Porto, 80, Jardins, São Gonçalo do Amarante, Rio Grande do Norte. Então, um trabalho lá do Nordeste do SlideShare. Lembrando que o Allan Kardec, o Hippolyte Léon Denisard Rivail, era magnetizador já há 30 anos, antes de iniciar com o Espiritismo propriamente. Acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, ou a filosofia espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova, quão grande, na verdade antiga, mas com uma nova nomenclatura. Só pode ser feita com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Não sabemos como dar esses qualificativos aos que julgam a priori, antes com preconceitos, né? Levianamente, sem tudo ter visto, que não imprime a seus estudos a continuidade, a regularidade e o recolhimento indispensáveis. Allan Kardec, Introdução, Livro dos Espíritos, parte 8. Então, antes de estudar qualquer tema, tem que ter o recolhimento, a perseverança e não ter pensamentos a priorísticos, preconceitos. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que ele dá. Quem deseja tornar-se versado numa ciência tem que estudar metodicamente, através de um método. Isso já vem lá do Descartes. Começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento, início, meio e fim, e o desenvolvimento das ideias. Que adiantará aquele que ao acaso dirigiu a um sábio perguntas acerca de uma ciência cujas primeiras palavras ignore? Poderá o próprio sábio, por maior que seja a sua boa vontade, dar-lhe resposta satisfatória? A resposta isolada, se der, será forçosamente incompleta, quase sempre por isso mesmo, ininteligível, não inteligível, né? Ou parecerá absurda e contraditória. O mesmo introdução do Livro dos Espíritos. O mesmo ocorre em nossas relações com os espíritos. Ali do lado vê um espírito incorpóreo ao lado de um incorporado que somos nós. Quem quiser com eles instruir-se, tem com eles fazer um curso, mas exatamente como se procede entre nós, deverá escolher seus professores e trabalhar com assiduidade. Lembrando que o professor Rivail começou lá com Pestalozzi em Verdun, Suíça, a maior escola da época. Então, em 1858, instruções práticas sobre as manifestações espíritas. Seu objetivo é indicar os meios de desenvolver a faculdade mediatriz. O Livro dos Espíritos foi a parte filosófica, a parte científica foi o Livro dos Médiuns, então mostrando todo o que é mediunismo e tudo mais, os tipos, e depois a parte religiosa com o Evangelho. Tanto quanto permitem as exposições de cada um, sobretudo dirige seu emprego de maneira útil desde que exista a faculdade. Iniciá-las de maneira de tratar com os espíritos, indicar-lhes meios para obter boas comunicações. Então isso em 1858. Quadro sinótico da nomenclatura espírita. Ali não vai dar para ler, ficou pequeno. Daniel Alves, Semifsumou da Fumaça e Alcir Caetano. Acho que eu vou tirar esse blusão. Tá, ali não vai dar para ler. Ele usava toda uma metodologia. Não sei que ficou pequeno, curto. Pode passar o próximo. Emancipação da alma ou do espírito encarnado. Lembrando que também é chamado projeção do corpo, tem vários desdobramentos, vários termos. Êxtase, sonambulismo artificial ou magnético, então pode ser natural ou provocado.
sonambulismo natural, o primeiro artificial, o segundo natural. O sonho, a sonilóquia, que é o falar dormindo à noite, e a visão, segunda vista, que é a clarividência ou visão remota. Ou clarividência viajoura também. Uns chamam dupla vista também. Os agentes médios, naturais facultativos. Ali os naturais seriam chamados também ostensivos, que desde criança já, como Chico, como Divaldo. E facultativos ocasionais. Influência física, aparições, motores tipológicos. Aparições seria ectoplasmia, motores seriam fenômenos de escrita, por exemplo, e tipológico, batidas. Iperume e Beto Madeira. A psicografia, a psicofonia, os vários tipos de mediunismo, né, e mediunidade. Lembrando que o mediunismo faz parte de todas as religiões, e a mediunidade é um termo criado pelo Kardec. Então, médio desenhista, influências morais. Desenhista, escrevente, falante, psicofonia, formador, inspirado, musicista, pneumatógrafo é pintura de quadros, pressentimentos sensitivos e videntes. Videntes são os profetas lá da Bíblia, por exemplo, ou os profetas mais recentes no protestantismo e no catolicismo. E outras religiões também. Interessante que os próprios músicos dizem que eles recebem inspiração, né? A inspiração vem do plano espiritual, chamado registro akáshico também. Estado particular, então, o que é a emancipação da alma? Estado particular da vida humana, durante o qual, desprendendo-se dos laços materiais, toda noite a gente faz isso, nem todo mundo lembra, mas todos nós fazemos. Algumas pessoas conseguem fazer isso mais conscientemente. A alma recobra, tem mais de 48 técnicas para a saída do corpo. Desdobramento astral também chamado. A alma recobra algumas suas faculdades de espírito, experiência de quase morte também trata desse assunto. E entra mais facilmente em comunicação com seres incorpóreos. Tal estado se manifesta principalmente pelo fenômeno dos sonhos, da soniloquência, da dupla vista, do sonambulismo natural ou magnético e do êxtase. Êxtase, então, lembrar de Teresa d'Ávila, São João da Cruz, Maria de Ágreda e outros, a maioria santos católicos, mas alguns protestantes também. Geralmente os criadores dos movimentos protestantes, Swedenborg, Andrew Jackson Davis, do John Wesley, do metodismo, geralmente os líderes tinham essas visões e esses êxtases. Eles eram médiuns, né? Mediadores também. O estado particular da vida humana, isso aí já foi falado, né? Os 7 sentidos, segundo Erasto. Então, Erasto era discípulo de Paulo de Tarso. Carta do Dr. Gregory, 1867. Numa comunicação, Erasto enunciou uma ideia que me surpreendeu e me fez refletir. O homem, diz ele, tem 7 sentidos. A gente conhece 5, né? Ele fala em 7, a intuição seria o 6º. Os sentidos bem conhecidos, audição, olfato, visão, gosto e tato, além desse sentido sonambúlico e o sentido mediúnico. Então ele aprofunda ali, o sonambúlico seria mais ou menos o estado alfa, e o mediúnico seria o chamado estado teta, que aí é a comunicação com o plano espiritual, com seres incorpóreos, consciências extracorpóreas, chamadas consciências também. Espíritos encarnados ou consciências, que é o termo mais moderno. Adormecer espontaneamente sob a influência dos espíritos. Então, lá em 1865, Revista dos Espíritos. Revista Espírita. Por volta da metade de sessão, o Sr. Moraim, membro da sociedade, um dos médios habituais, era a Sociedade de Pesquisas SPE, né, Parisienses, adormeceu espontaneamente sob a influência dos espíritos, que jamais lhe acontecera. O estado sonambulismo espontâneo, no qual se desenvolve, ao mesmo tempo, a mediunidade falante e vidente, é com efeito uma faculdade nova, no sentido em que parece generalizar-se, pelo menos nova, estudada cientificamente, mas já desde a época do profetismo. No século XX tivemos o Edgar Cayce, que era o profeta adormecido, que era protestante, então alguns já tinham isso. É um modo particular de comunicar, isso em Swedenborg em 1770 aproximadamente, 100 anos antes do Kardec. Um modo particular de comunicação tem mais do que nunca sua razão de ser neste momento.
farol para a arqueologia. Abarcando ao mesmo tempo o magnetismo e o sonambulismo, o espiritismo é um farol para a arqueologia e estudo da antiguidade. Revista Espírita, 1865. Interessante aqui alguns livros, Arqueologia Psíquica, por exemplo, e Vozes do Egito. Então são livros que é entrada em contato com entidades daquela época, alguns reencarnados aqui no século XX ou XXI, no caso recentemente, mas quando foram escritos os livros era o século XX ainda. E através desse estudo eles conseguem reescrever a história, que eles contam como é que era o próprio Casey falou sobre Atlântida, Lemúria, algumas situações do passado e do Antigo Egito também. Então seria a forma de tu estudar a história através de médiuns. O fenômeno da psicometria, quando através de um objeto tu pode ver o passado ou o futuro, e através da recordação espiritual mesmo, considerando o chamado corpo causal. O corpo causal é onde a gente tem acesso ao passado e ao futuro, que alguns chamam também eu superior, corpo espiritual. Arqueologia psíquica. É uma pena que a ciência oficial não aceita, né? Se passasse a aceitar, talvez muitos enigmas da história seriam resolvidos. E o natural e o magnético. O natural é aquele, hoje é bem mais raro, mas aquelas pessoas que durante a noite fazem coisas, às vezes sob efeito de remédio, ou Zolpidem, algum remédio, as pessoas podem ter esse tipo de sonambulismo. E fazem como se estivesse acordada, mas de olhos fechados e caminhando. E ali então mostra o Edgar Cayce, o profeta adormecido, o maior sonâmbulo do século XX. Ele ficou ficou cego e começou a receber receitas mediúnicas e a própria cura dele mesmo, e começou a curar outras pessoas. Foi reconhecido da Sociedade Americana de Medicina, mesmo não sendo médico. Ele nasceu em 1877, uma família protestante, em 1945, faleceu, época da guerra. Teria sido um dos maiores clarividentes da história, assim como Nostradamus e outros. Era chamado pela mídia norte-americana o profeta adormecido. Predizia eventos futuros e passados, prescrevia medicamentos com os olhos fechados, relaxado sobre um divã, ao lado de uma taquígrafa, na época era taquígrafa ainda, realizando as anotações, em um suposto estado de transe. E são mais de 20 mil anotações. Até hoje eles estudam na ARI, Associação para Research and Enlightenment, Associação para Pesquisa e Iluminação, ARI. Magnetismo animal, aí já entra em Mesmer, ação recíproca de dois seres vivos por intermédio de um agente especial chamado fluido magnético. Sonambulismo magnético artificial, provocado pela ação de uma pessoa exerce sobre a outra por meio de fluido magnético, que essa derrama sobre aquela. Sono magnético, atuando sobre o sistema nervoso. O fluido magnético produz em certas pessoas um efeito que se compara ao sono natural, mas que difere dele essencialmente em muitos pontos. Lembrando aqui o magnetismo, Rosângela, Samuel, Serafim. A gente tem a cura pela depressão de Jacob Mello, tem um vídeo no YouTube. Tem o magnetismo que ele reescreveu Deleuze, eles estão reescrevendo aqueles métodos antigos de magnetismo. Instruções práticas de magnetismo animal, Joseph Philippe e François Deleuze. Então está reescrevendo escritos do século XIX. E o magnetismo humano, além do passe, o maior livro, Magnetismo Humano, Jacob Mello, além do passe. O passe eu não tenho aqui. Mas quem quer entender o que é o magnetismo, é um brasileiro que se aprofundou muito. E tem a Sociedade Mesmérica, mesmerismo.org, que é um francês que também dá aula na Itália sobre magnetismo e hipnotismo, mas usando o método Mesmer, do magnetismo. O magnetismo foi precursor da hipnose, depois eles começaram a adotar, através da sugestão, a hipnose. Auto e heterossugestão, auto-hipnose ou heterohipnose. Então, do Putet, Deleuze, vários pesquisadores. Reichenbach filmava os pensamentos. Isso aí já foi falado? Ainda não, né? Já. Então, o magnetismo animal é mesmo. Conversas familiares do além-túmulo. Então, ali mostra a Revista Espírita, 1858.
Sessão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, SPE, 11 de março de 1859. Evocação. Então, evocação que se fazia na época Tabu Ouija, e quando se perguntava e se chamava pelo nome. Interrogai, estou pronto, demorai como quiserdes, pois tenho tempo para vos falar. Lembrais da existência que tivesse na Terra no século XVI, entre 1500 e 1570? Resposta: sim, sim. Atualmente, qual a vossa situação como espírito? Vivi em vários outros mundos e estou muito satisfeito com a posição que hoje ocupo. Não é um trono, mas estou a caminho. Tem relatos até sobre Marte, Júpiter, os relatos bem... Claro que uma atmosfera astral, né? Não física. A gente sabe que fisicamente não tem vida humana no nosso sistema solar fora da Terra, mas tem planos paralelos. A física hoje em dia já estuda universos paralelos, planos paralelos. Chamado etérico, astral, mental, são planos paralelos. Então, formação dos médios, médio escrevente ou psicógrafo. Um meio muito frequentemente dá bom resultado, empregar-se como auxiliar de ocasião, um bom médium escrevente, maleável, já formado. Pondo ele a mão, os dedos sobre a mão do que deseja escrever, raro é que este último não faça imediatamente. E essa técnica propriamente eu não conheci. Geralmente é o espírito desencarnado que passa por influência telepaticamente, né? Geralmente é um processo de aproximação. O termo incorporação é um termo errado, é aproximação. Médium magnetizador espírita. Algumas vezes, antigamente chamava passista, mas passista é de samba, né? É de carnaval. Então o termo é magnetizador mesmo. Ou fluidista. Né? Basta mesmo que o médium magnetize com essa intenção a mão e o braço daquele que quer escrever. Não raro até limitando-se o magnetizador a colocar a mão no ombro daquele. Temos-lo visto escrever prontamente sob essa influência. Idêntico efeito pode também produzir-se sem nenhum contato, apenas pelo ato da vontade auxiliar, pelo pensamento. Concebe-se facilmente que a confiança do magnetizador no seu poder, para produzir tal resultado, há de desempenhar um papel importante que o magnetizador incrédulo, fraca ação nenhuma exercerá. Assim como na hipnose, se não houver o chamado rapport, o entendimento entre os dois, não haverá passagem de fluido. Sebastião Elias. Sebastião falta Elias. Boa noite, Sebastião. O famoso Tião. Quem é que mais está ali? Rosângela, Samuel, Serafim. Tu só pode dar aquilo que tu dá, o que tu tem, né? Se tu não tem, só pode dar o que tu tem. Subjugação. Daí se segue um magnetizador ordinário que atuasse maquinalmente, apenas por magnetizar, fraco nenhum efeito produziria. É de toda a necessidade magnetizador espírita que atue com conhecimento de causa, com a intenção de obter, não sonambuliza uma cor orgânica, porém os resultados que vamos descrever. Lembrando que o magnetizador pode ser evangélico, católico, budista, toda religião é capaz. O magnetismo é um fenômeno universal. Como esse aqui é o trabalho espírita, ele fala espírita, mas pode ser de qualquer religião. Manifestações dos espíritos, 7, da obsessão e da possessão. Aí já vai se aprofundar na questão da influência dos espíritos, influências maléficas, não apenas benéficas. A possessão é muito raro hoje em dia. Os casos que houveram na história acabaram virando filmes. É absolutamente necessário, ali repete, que haja conhecimento de causa, não sonambulismo a cor orgânica, mas efeitos que acabamos de escrever. Revista Espírita, dezembro de 1862. Aí deita a pessoa, relaxa. Tratamentos para câncer, para doenças orgânicas, também é usado o magnetismo terapêutico ou curativo. Aí entra a mediunidade de cura, né? Controle magnético. Afaste as mãos abrindo os braços. Expire lentamente pensando. Eu vou projetar meu magnetismo através de minhas mãos. Tudo é através do pensamento. Mantendo os olhos fechados, aproxime devagar as duas mãos, sem paradas bruscas, até sentir uma ligeira resistência, como se uma bola de borracha estivesse entre as palmas. Então tu consegue sentir a energia entre os dedos e entre as mãos, as palmas também. Abrir neste momento os olhos e calcular mentalmente a distância entre as duas mãos.
Quanto maior a distância, mais forte será a corrente fluídica emanada das palmas dos dedos. Lembrando que nas palmas tem os chakras meridianos palmares e plantares, no caso do pé. Recomeçar no dia seguinte e repetir o exercício por algum tempo. Muitas vezes tu sente como se fosse uma bola mesmo. Oi? Acabou por hoje? Então continua a semana que vem. Muito boa noite.